E sabe, tudo que nós planejamos na nossa vida, nós temos que olhar com um olhar cauteloso, de forma estratégica, com maturidade, e nós precisamos transformar isso em pequenos hábitos diários, para que a mudança seja verdadeiramente real e material, sabe? De forma palpável, que você consiga analisar como você era antes e como que você está se tornando ou o que você já conseguiu neste momento. E para você que é nova aqui no canal, você não me conhece, eu sou Fernanda Carregaro, terapeuta integrativa e energética, e eu faço esses vídeos para nós estudarmos juntos, nós começarmos a nos trabalhar, nos desenvolver. E eu sempre faço convite para os meus atendimentos integrativos e para a mentoria individual, que eu te acompanho neste passo a passo, de forma personalizada, tudo que você precisa trabalhar em si mesma. E então é muito importante nós desenvolvermos agora este primeiro passo, que é sobre a rendição. E é a continuação deste vídeo que eu falei sobre permissão radical. Se você não assistiu, vai no meu feed, se você estiver no YouTube, Instagram, TikTok, vai estar aí. Permissão radical parte 1 ou permissão radical parte 2. Qual seria a etapa? Só resumindo de início, esse aqui é um ser humaninho e esses tracejados em volta é o nosso primeiro limite que nós falamos lá nesse primeiro vídeo. Os limites pessoais, energéticos, de relacionamentos, financeiros. E conforme nós vamos trabalhando, essas setinhas vão ultrapassando esses limites. E aí nós vamos sempre para o próximo patamar. Porque antes da gente começar a falar deste próximo patamar, após a permissão, gostaria de falar que nós, quando decidimos verdadeiramente olhar com muita amorosidade, com muita maturidade e autenticidade, a nossa vida, sabe, o nosso corpo, olhar para dentro, para a gente se aprimorar cada vez mais, é como se a nossa vida fosse uma escadaria evolutiva. Como se cada degrau fosse uma fase de um jogo ou uma série de escola, por exemplo, onde cada patamar que nós chegamos, nós precisamos desenvolver novas habilidades, novos dons, novas percepções, para que a gente consiga se adaptar. E a cada degrau nós precisamos reprogramar o nosso mental, o nosso emocional, para a gente se acostumar e principalmente para a gente sustentar este degrau. Ontem eu coloquei um Reels sobre isso, sobre nós sustentarmos essa nossa identidade interna. Porque a cada degrau que nós vamos superando na nossa vida, é como se nós fôssemos tirando várias camadas ao nosso redor. Quem já viu aqui o vídeo que eu fiz com as bonequinhas russas, que nós vamos tirando as carapaças até a bonequinha ficar pequenininha? Ou se você não viu, tem um exemplo da cebola. É como se nós fôssemos uma pérola pequenininha dentro de uma cebola. E a cada processo terapêutico de aprendizado, processo que nós vivemos no dia a dia, é como se uma camada da cebola fosse retirada. E aí nós fôssemos ficando mais perto da nossa verdadeira essência, da nossa identidade verdadeira, sem rótulos, sem julgamentos, sem verdades ditas pela sociedade. Então, é muito importante nós nos concentrarmos de forma consciente e em presença, principalmente, para a gente conseguir compreender todas essas etapas. E a cada degrau é como se nós abríssemos uma porta para uma nova habilidade, para uma nova identidade. E por que eu estou falando isso para você? Porque para cada degrau que nós vamos, que nós almejamos subir na nossa vida, é necessário fazer com estratégia, com planejamento, com maturidade. O universo é matemático. Nós somos regidos por leis universais. Então é necessário nós termos muita persistência, muita consistência. Não adianta você almejar ganhar 3, 4x por mês hoje, se você não sustentar a sua rotina diária, os seus hábitos, novos dons e habilidades que vão te gerar esses 3x a mais por mês. Você entende? É necessário nós trabalharmos tudo isso, né? Trabalharmos esses bloqueios, traumas, dificuldades. O que nós podemos melhorar para a gente realmente chegar onde nós queremos? E sempre que nós chegamos num degrau, a gente quer algo a mais. Não adianta você focar, eu quero isso,
mas você continuar olhando para os velhos hábitos, velhos ambientes, velhos dons. É necessário realizar algo diferente, planejar, ser realmente, sabe, visionária do que você deseja. E é isso que eu te convido nesses vídeos, para nós nos desenvolvermos cada vez mais, para a gente buscar de forma genuína o que nós queremos no dia a dia. E neste primeiro vídeo, eu falei da permissão, óbvio. Nós conseguimos ultrapassar esse primeiro ciclo emocional, mental, a partir do momento que você começa a acostumar com um novo ambiente, com uma nova meta, relacionado a todos os itens da sua vida. É necessário nós irmos para a rendição. Você primeiro se permitiu passar por esse processo, e aí nós vamos para a rendição. A rendição não significa passividade, né? Porque quando a gente fala se render, se vem muito aquela imagem da pessoa com os braços abertos, ok, eu me rendo, eu estou aqui, universo. Né? A rendição é você ter uma postura ativa, que atua em camadas interligadas do nosso ser, nas camadas energéticas, emocional, mental e físico. É quando nós transformamos em mudança real tudo que a gente deseja. E tem alguns momentos que eu percebo, sabe, nos meus atendimentos integrativos, quando alguém está se rendendo. Tanto no atendimento do acesso vertical, quando a pessoa, o corpo realmente fica com os braços abertos, a pessoa está rendida ao processo, para sentir o que o corpo vai lhe dizer. Tem o atendimento da origem, quando a pessoa se rende para a ressignificação. Normalmente com a sua criança interior ou com algum ente querido que fez parte daquela origem, da idade que você tinha quando um incômodo, uma dor originou. É incrível, a gente sente no campo energético. Quando eu faço a leitura intuitiva, eu percebo que a pessoa baixou as resistências, as barreiras. E assim, a leitura, ela se torna fluida. É quando a pessoa se rende e fala, eu permito me cuidar, eu permito me olhar para ser uma pessoa melhor a cada dia, para mim mesma e para todos ao meu redor. E sabe, tudo que eu falo para vocês aqui, mesmo quando eu envolvo a parte energética, mental, emocional, espiritual, não é místico, é ciência. Hoje pode-se medir essa nossa parte energética, a parte da neurológica, da nossa neurobiologia, neuroplasticidade, da nossa fisiologia. Inclusive, temos até estudos na parte de epigenética, comprovando que o ambiente altera a nossa genética e a forma como nós respondemos a algumas situações. Sendo assim, quando você se permite se render, você está criando espaço nesse campo energético, emocional, mental, a possibilidade de uma ressonância seja alterada. Sinais antigos perdem força e novos padrões podem emergir. É como trocar um circuito elétrico que estava sobrecarregado por uma fiação renovada, que deixa a sua energia fluir com menos ruído, sem o seu mental ficar atrapalhando. É simples assim. Menos sobrecarga no seu campo significa mais clareza e menos reatividade. Você vai decidir todas as questões da sua vida com mais maturidade. E na parte emocional, a rendição é a autorização para você sentir, sem controlar, sem consertar algumas coisas imediatamente. Muitas pessoas aprendem a tapar vazamentos emocionais com trabalho, comida, com justificativas, explicações e principalmente distrações. É por isso que essa sensação de vazio que a humanidade está sentindo hoje persiste. Render-se é permitir-se sentir suas emoções que não foram processadas muito tempo atrás. Quando você nega sentir alguma emoção, elaborar alguma questão que aconteceu com você na infância, na adolescência ou no início da sua vida adulta, é como se você bloqueasse a energia de fluir. E você não permitiu aquela energia extravasar e sentir essas emoções no seu corpo.
Como assim, Fer, sentir? Você precisa se permitir chorar, esbravejar, sorrir, tremer, bocejar, ou até acalmar. Esses sinais que você traz, que você permite drenar no seu corpo, você não pode ver como fracasso, como fraqueza. Muito pelo contrário, são indicadores de processamento, de elaboração. Tanto que essas reações no corpo a gente vê muito no atendimento de acesso vertical. Porque no atendimento de acesso vertical a gente ativa uma mecânica do seu corpo e a gente ativa essa frequência. E aí nós saímos dessa resistência mental e racional e você abre a porta para o seu corpo se comunicar. E muitas dificuldades que nós tivemos desde a barriga da nossa mãe são acumuladas na nossa musculatura, no nosso sistema nervoso, todos os nossos órgãos. E o corpo ele precisa extravasar, colocar isso para fora, porque senão uma hora pode vir a se tornar uma doença. Então, quando você, com presença, você nomeia o que surge, eu tô sentindo medo, tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza, vergonha, você cria um espaço interno onde a emoção ela é vista e ela é integrada. Em vez de ela se sentir empurrada para baixo, embaixo daquele tapete, famoso tapete que a gente esconde tudo, isso acaba reduzindo a carga emocional acumulada e a carga energética acumulada nos seus músculos, no seu corpo. E assim você abre caminho para decisões mais sábias e menos reativas. E fisiologicamente, como todos os sistemas do nosso corpo conversam entre si, vocês estão percebendo? A parte energética com o emocional e agora a fisiologia, tudo faz parte, tudo é integrado neste processo de autoconhecimento, de autocuidado e de saúde. Quando você se abre para você nomear essas emoções e permitir sentir, fisiologicamente a rendição ela mexe com o nosso sistema nervoso. Sentir com segurança ativa mecanismos de regulação. A respiração se acomoda, o ritmo cardíaco desacelera, padrões musculares crônicos de estresse podem começar a se dissolver. Então existem várias práticas diárias que você pode fazer no dia a dia para melhorar a sua fisiologia, como por exemplo exercícios, respirações, uma boa alimentação saudável. E vários processos, por exemplo, que eu ensino no desafio 21D vibracional. São 21 dias de processos para você ativar uma nova frequência, começar a reprogramar seu mental, emocional. Está com um valor incrível. Entre no link da bio e você tem acesso a 1 ano. Gente, é mais barato do que um café, de uma saída comer alguma coisa. Compensa muito. Além disso, as outras terapias de ressignificação e do acesso vertical também ajudam muito nessa integração da biologia com a fisiologia. Então o que eu quero te dizer aqui é que todas essas práticas, tanto que você pode fazer sozinha ou práticas terapêuticas, não são apenas simbólicas, são ferramentas que verdadeiramente ajudam o seu corpo a se recalibrar. E a recalibração te leva a benefícios maravilhosos. Você começa a ter menos insônia, menos tensões nos seus ombros, na sua cervical, por exemplo. Você começa a ter menos episódios de ansiedade. Você percebe que seu estresse vai diminuindo. Então é por isso que a rendição, quando ela é praticada de forma verdadeira, afeta tanto o sentir quanto o funcionamento do seu corpo. Mas vamos lembrar que a rendição em si isolada, ela não basta. Ela precisa virar rotina. Lembra? A transformação sustentável depende de micro hábitos repetidos diariamente. Nós precisamos de âncoras simples que nos ajudam a ter essa intenção da prática diária. Pois quando essa rendição, você baixa suas barreiras, suas resistências, vira hábito, as suas decisões, a sua capacidade de agir mudam, porque o seu corpo inteiro já responde de outra forma. Lembra, o nosso corpo responde de acordo com o que você registrou lá na sua primeira infância, na segunda etapa da sua infância ou na barriga da sua mãe. Nós precisamos reprogramar todas as nossas células, a nossa psique.
para verdadeiramente a gente ter uma vida saudável. E uma vida com tudo que você almeja, que você escolhe conquistar. Então nós precisamos mudar a partir de agora. Porque quando nós começamos a ter novos hábitos, tem a neuroplasticidade, que cientistas explicam. O cérebro e o sistema nervoso mudam sim com a prática consistente. Quando você repete pequenas rendições, sentir, sem controlar, sem rótulos, sem julgamentos. Por exemplo, notar sem reagir. Respirar para você reorganizar o seu corpo. Você começa a fazer novos caminhos neurais que vão substituir antigas respostas que estavam no automatismo. E vamos lembrar de algo muito importante. Esse processo que comecei a ensinar vocês, desde o vídeo sobre a permissão, não é um processo linear, nem rápido. Não é em 24 horas que nós mudamos toda a nossa vida. Mas é um processo cumulativo. São dias de pequenas rendições, de terapias, que geram semanas de menor reatividade, semanas que vão se tornar meses de identidade alterada. Por isso que eu insisto, com todas as minhas clientes, eu falo para elas, vamos persistir e ter consistência de forma simples. Pequenas ações diárias são mais poderosas do que esforços esporádicos e intensos, entende? Resumindo, a rendição, ela é um gesto corajoso, que atua em 3 frentes ao mesmo tempo. Ela ajusta o nosso campo energético, permitindo o nosso processamento emocional e mental, e recalibra o nosso corpo, a nossa fisiologia, nossas células. E ela só se enraiza quando a gente traduz essa mudança em rotina. É assim que essas pequenas rendições diárias viram degraus reais. Aí você começa a subir para o patamar que você deseja. Cada prática prepara você para o próximo passo. E é na somatória de todos esses pequenos passos que a vida de fato muda. E se você, de fato, verdadeiramente sentir que você está pronta para se olhar, para você se desenvolver, para começar a cocriar uma nova identidade, uma nova realidade que você merece, principalmente com ajuda profissional, com alguém preparada, com muita experiência e que já passou por tudo isso que você está passando. Eu me coloco à disposição, porque eu tenho várias soluções que podem te auxiliar neste processo. Então me chame que eu te explico melhor. Espero que esse tema de hoje tenha feito algum sentido na sua vida e que você possa aprender cada vez mais. Então escreva aqui nos comentários, fez sentido? Ou escreva qual virada de chave que você teve com algo que eu te falei aqui. Então eu te desejo um dia abençoado. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e até!